Bom, para concursos, para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Direito Administrativo da Lei do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo, Lei 89/89. Agora eu vou ler uma parte inteirinha. A frasezinha: já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município e fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei a administração. Daí, na tecla do Estatuto, agora eu vou ler de novo as disposições preliminares, sobre o provimento do exercício de vacância de cargos, sobre o provimento, sobre as disposições preliminares, sobre o concurso público, sobre a nomeação, sobre a estabilidade, sobre a posse, sobre a transferência, sobre a reintegração, sobre a readmissão, sobre a reversão, sobre o aproveitamento, sobre a readaptação, sobre o exercício, sobre as disposições preliminares sobre o exercício, sobre a remoção, a substituição, a fiança, a acumulação, sobre a vacância, sobre o tempo de serviço e progressão funcional, sobre o tempo de serviço, sobre a promoção, sobre o acesso, sobre a transposição do título dos direitos e vantagens de ordem pecuniária, sobre as disposições preliminares dos direitos e vantagens, do vencimento do horário e do ponto, da gratificação das gratificações, dos quinquênios, da sexta parte de vencimentos, do salário família e salário esposa. Depois dos direitos e vantagens de ordem geral, das férias, das licenças, do acidentes de trabalhos e das doenças profissionais, da disponibilidade, da aposentadoria, da assistência ao funcionário e do direito de petição para terminar. Vai ficar tudo resumido aqui, bonitinho, na apostila. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1 a 9. Funcionários públicos são todos aqueles que, investidos em cargo público, conjunto de atribuições, responsabilidades organizadas em carreira dividida em classes de cargos. Classe é o agrupamento de cargos públicos e carreira é o agrupamento de classes. Classe é o agrupamento de cargos e carreira é o agrupamento de classes. Ou seja, carreira é classes são cargos. Deixa eu escrever aqui uma listinha. Carreira para classes para cargos. Isso aqui não é muito importante, não. No título, provimento e exercício de vacância. Basicamente, o provimento é a ocupação do cargo público por uma pessoa, transformando-a em servidora pública, alterando o cargo público ocupado ou reinserindo o servidor em cargo anterior ocupado, ao passo que a vacância e o que se dá quando um cargo fica livre e podendo ocorrer nos casos de exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse ou outro cargo inacumulável, falecimento. Sobre provimento, funções preliminares. Provimento: o cargo público pode ser provido de forma originária por meio de nomeação ou de forma derivada pelos outros meios, que são as vias de transposição, acesso, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Para o provimento de cargo público são requisitos mínimos algumas coisas. Primeiro, a nacionalidade brasileira ou equiparada, ou seja, o cara já foi naturalizado. O gozo de direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental para o cargo e boa conduta. Do concurso público. O concurso público tem validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, sendo que suas regras são definidas em edital. Da nomeação, no artigo 15 e 16. A nomeação para o cargo público pode ser efetiva ou em comissão. O primeiro, o servidor é obrigado a ingressar mediante um concurso público e se sujeitando a um regime de carreira. Na segunda, o servidor é nomeado em cargo de confiança, que não se organiza em carreira e é de livre exoneração. Ele não tem estabilidade. Mas se ele foi nomeado de um cargo de que ele tinha estabilidade, ele pode voltar. Quando ele for exonerado, ele volta para o cargo que ele tinha estabilidade. Da estabilidade, ela é conseguida com 3 anos de exercício, caso aprovado em estágio probatório e o servidor adquiria uma estabilidade. Sobre a posse. A posse é a investidura de cargo público, ocorre com a posse, e a posse é a aceitação dos deveres e responsabilidades, que vão ter no artigo 178 e 180 aqui desse mesmo instituto aqui de servidores. Prestando termo de compromisso devendo ocorrer em 15 dias a publicação do ato provimento prorrogável por 15 dias, ou seja, até um mês para dar posse. Após a posse, o servidor deve entrar em exercício da transferência.
A transferência é a passagem do funcionário de um para outro cargo da mesma denominação do órgão de lotação diferente. Da reintegração. A reintegração é o artigo 27 a 30, o reingresso é de funcionário no serviço público em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Sobre a readmissão. A readmissão é o ato pelo qual o funcionário exonerado reingressa no caso no serviço público sem direito a qualquer ressarcimento e sempre em conveniência da administração. Sobre a reversão. A reversão é o ato pelo qual o funcionário aposentado reingressa no serviço público a seu pedido ou de ofício. Sobre o aproveitamento. O aproveitamento é a volta do funcionário em disponibilidade do exercício do cargo público. Sobre a readaptação. A readaptação está no artigo 39 a 41 e ela é a atribuição de encargos mais compatíveis com a capacidade física ou psíquica do funcionário, dependerá sempre de exame médico. Sobre formas de provimento de cargos públicos, de novo, tem a nomeação, que é de originária, e as derivadas são a transferência, a readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. Sobre o exercício. Capítulo do exercício, disposições preliminares do exercício. O exercício é o desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. A prazo para a posse é de 15 dias. Para começar a entrar em exercício, sacou? Da remoção agora. A remoção é um deslocamento do funcionário de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão de lotação. Substituição. A substituição é a remuneração dos impedimentos legais e temporários ou ocupante de cargo isolado, de provimento ou por acesso em comissão ou ainda de outros cargos que a lei autorizar. Da fiança. A fiança pode ser exigida em alguns cargos públicos. Da acumulação. A acumulação são as mesmas coisas que estão escritas no artigo 37 de administração pública. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando? A compatibilidade de horários observada tiver a compatibilidade de horários observada em qualquer caso o disposto no inciso X e 9, quer dizer, 11 da artigo 37, que diz assim: 2 cargos de professor, um cargo de professor como outro técnico, ou 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissionais regulamentares. Daí no artigo 37, XVI 17 da Constituição diz assim: a proibição de acumulação estender-se a empregos ou funções e abrange as autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Ou seja, toda coisa que tem algum poder afetado pelo poder público tem que ter as prerrogativas de compatibilidade para a acumulação. Segundo Carvalho Filho, o fundamento da proibição é impedir que o cúmulo de funções públicas faça com que o servidor não execute qualquer delas, com a necessária eficiência. Além disso, porém, pode-se observar que o constituinte quis também impedir a acumulação de ganhos em detrimento de boa execução de tarefas públicas. Esse foi um cara chamado Carvalho Filho que disse isso aqui. Para tentar dar força a por que não pode ter acumulação. Pula. Da vacância dos cargos. A vacância dos cargos está no artigo 62. A vacância é o que se dá quando um cargo fica livre, podendo ocorrer nos casos de exoneração, transposição, demissão, transferência, acesso à aposentadoria ou falecimento. A transposição e outras coisas vão aparecer em outros artigos. O tempo, tipo 3, o tempo de serviço e progressão funcional. Ou seja, promoções e outras coisas, né? O tempo de serviço é por contados em dias. Só isso que está escrito aqui. Da promoção é a passagem do funcionário em um determinado grau para o imediatamente superior da mesma classe. Às vezes, os próprios empregos eles têm classes mais elevadas, diretas, já mencionadas nos próprios artículos que criam esses cargos. Tipo, normalmente eles têm graus de mais elevados chamados graus A, B e C, quando o cara vai lá e trabalha lá por uns 2 ou 3 anos. Daí do acesso, o acesso à elevação
do funcionário dentro da respectiva carreira é a cargo da mesma natureza de trabalho, de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições. A transposição é a instituto que objetiva a alocação de recursos humanos do serviço público de acordo com aptidões e formações profissionais mediante a passagem do funcionário de um para outro cargo do provimento efetivo, porém de conteúdo ocupacional diverso. Agora eu finalmente entendi o que é transposição. Só para comentar também, nunca vi isso cair em nenhuma prova. Bom, basicamente é assim, se uma pessoa está lá num cargo de técnico, alguma coisa lá, um técnico científico, mas ele é formado em publicidade, ou ele é formado em tecnologia da informação, esse tipo de coisa. Daí isso que é a transposição. Essa pessoa pode ser transferida para o setor que que ela tem formação melhor, ou seja, que ela vai ser mais eficiente com todo o tempo que ela estudou, sacou? Vai conseguir dar mais resultados para a administração pública. Títulos 4 dos direitos e vantagens de ordem pecuniária. As posições preliminares, artigos 69 e 90. Daí aqui tem uma listinha dos direitos e vantagens. Poderão ser deferidos ao funcionário os seguintes vantagens pecuniárias: as diárias, os auxílios para a diferença de caixa, o salário família, o salário esposa, o auxílio doenças, gratificações, o adicional por tempo de serviço, a sexta parte. E essa sexta parte é uma coisa que eu estava mal confusa, mas é quando uma pessoa trabalha por uns 25 anos, ela ganha um aumento de sexta parte. Outras vantagens de concessões pecuniárias previstas em leis específicas ou neste estatuto. Capítulo 2 do vencimento do horário e do ponto. Artigo 91 a 80. Vencimento é a parcela principal. Remuneração é o vencimento mais outras parcelas, que são tipo reduções do INSS e também gratificações que são ganhadas pelos seus trabalhos. A reeditabilidade de vencimentos é que não podem haver diminuições do valor vencimento. O valor vencimento é o valor que está escrito lá na lei, ele não pode ser diminuído. Mas isso não quer dizer que a remuneração, ou seja, as outras parcelas das outras coisas não podem ser diminuídas. Só que a única coisa que não pode ser diminuída é o seu vencimento, que é o treco gravado por lei, que é seu de direito. Mesmo cargo semelhante é igual ao mesmo vencimento. Haverá perda em caso de ausência ou descumprimento do horário não justificados e comprovados somente não geram perda de remuneração ou as faltas justificadas e devidamente compensadas. Salvo estes casos, não haverá desconto de remuneração em regra. Sobre as gratificações, estão no artigo 99 a 111, que são as modalidades por serviço extraordinário, que são a hora extra, por serviço noturno. Sobre os quinquênios, é o direito a um adicional, uma porcentagem adicional a cada 5 anos de serviço. Da sexta parte do vencimento, é aquela que eu falei, de cada 25 anos de serviço, quer dizer, não tem nem como fazer mais de 25 anos de serviço, porque quando depois dos 25 anos, a segunda vez vai ser só quando o cara tiver mais de 60 anos, e nessa 68 anos praticamente, o mínimo, né? E o cara vai ter que ser, já ter sido aposentado obrigatoriamente. Seria muito poderoso um cara que conseguiu trabalhar por mais de 50 anos, nunca 50 anos. Do salário família e do salário esposa. A todo servidor ou inativo que tiver alimentário, ou seja, uma pessoa que, eu não sei o que é alimentário, vai ser escrito aqui, deve ser uma pessoa que você tem que alimentar, né? Sob sua guarda ou sustento, será concedido salário família no valor correspondente ao fixado para o regime geral de previdência social. O salário esposa será concedido ao funcionário ou ao inativo, desde que sua mulher ou companheira não exerça atividade remunerada. Título 5 dos direitos e vantagens de ordem geral. Resume Carvalho Filho, os direitos sociais constitucionais são objeto de referência do artigo 39 e 3 CF, o qual determina que 16 dos direitos sociais otorgados aos empregados sejam estendidos aos servidores públicos. Entre esses direitos estão o salário mínimo, artigo 7 e 4, o 13º salário 7, 9 e o repouso semanal remunerado, artigo 7 e 15. O salário família, artigo 7, 12 e as férias anuais, artigo 7, 17. E de licença de gestante, 18, artigo 7 e 18. E outras mencionadas no disposto constitucional. Além disso, há vários direitos de natureza social relacionados aos diversos estatutos funcionários das pessoas federativas e nas leis estatutárias que se encontram tais direitos, como direitos às licenças, às pensões e aos auxílios pecuniários, como auxílio funeral e o auxílio reclusão, assistência à saúde, etc.
Sobre as férias, artigo 132 a 137. As férias, basicamente aqui só está falando que as férias são anuais, de 30 dias corridos e de 1/3 da remuneração. As únicas outras coisas básicas que tem no capítulo de férias é que as férias você não pode ficar pulando elas. Tipo assim, você só pode as férias só pode acumular até 90 dias no máximo. Se você não equipar, eles te obrigam a participar, fazer as férias durante 3 meses, né? Ou você pode dividir as férias em 2 vezes no ano, de umas férias de 2 semanas, saca? Dá licenças, artigos no artigo 138 a 159, e daí nesses artigos deve ter um monte de explicação de cada uma delas. Existem a licença para tratamento de saúde, a licença por motivo de doença de pessoa da família, a licença para, nos casos do artigo 148 e 149, que eu não sei o que é, né? Tem a licença para cumprir serviços obrigatórios por lei, tipo militar. Tem licença para tratar de interesse particular, tem licença compulsória, tem licença quando acidentado no exercício de sua atribuição ou acometido de doença profissional. Os pontos principais delas é que tem licenças que são remuneradas e licenças que são não remuneradas. Tem licenças que têm tempo limitado para elas e tem licenças que são para sempre. Bom, capítulo 3, do acidente de trabalho e da doença profissional. Nesse caso aqui, você vai ganhar uma licença, mais um auxílio, e mais um tratamento, e mais uma aposentadoria, se o caso. Ou vai ficar aposentado direto, depois de um tempo. Da disponibilidade agora, capítulo 4 da disponibilidade. O servidor será posto em disponibilidade caso seu cargo seja extinto ou declarado desnecessário. Capítulo 5 da aposentadoria. A aposentadoria pode ser dada por invalidez, isso aqui ó, provavelmente já mudou na própria Constituição, não sei se mudou no treco municipal aqui. A aposentadoria pode ser dada por invalidez compulsória atingida a 70 anos e de forma voluntária por tempo de serviço, exigindo-se a 35 anos dos homens e 30 das mulheres para a aposentadoria integral. 30 anos dos homens e 25 das mulheres para a função de magistério. Magistério é professor. Ou aposentadoria com proventos proporcionais por idade, exigindo-se 65 anos para homens e 60 para mulheres com proventos proporcionais. Capítulo 6 da assistência ao funcionário. Artigo 175. O município poderá promover, na medida de sua possibilidade e recursos, assistência de funcionário e à sua família, da forma que a lei estabelecer. E para terminar, sobre o direito de petição. Direito de requerer ou representar, a pedir reconsideração e recorrer desde que faça dentro das normas de urbanidade. E assim termina o conteúdo da primeira parte dos servidores funcionários. A próxima parte é sobre os deveres de ação disciplinar, né? Os deveres, proibições e responsabilidades. Básico mais importantes que sempre caem em concurso.